galopeira, pra matar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Ei, ei. Dunga burro, dunga burro, dunga burro, dunga burro, dunga burro, dunga burro, dunga burro. Caramba, hein, Guilherme De Luca? Em vez de nós voltarmos ao Paraguai, foi o Paraguai que voltou a nos atormentar. Viramos fregueses do Paraguai. A que ponto chegamos, Guilherme De Luca? Olha, Casão, eu estava pensando aqui comigo. Temos uma seleção brasileira do Brasil ou seria uma seleção brasileira versão paraguaia? Capital da Muamba. Seria isso, seria uma Muamba com Firmino, Douglas Costa e companhia? Com Everton Ribeiro, com o Thiago Silva, com o Davi Luiz. O cara da selfie. É complicado analisar e explicar o que está acontecendo com essa seleção. Eu só sei que ela não nos representa. Tão ruim quanto o futebol que a seleção brasileira demonstrou, não só contra o Paraguai, mas ao longo dessa Copa América, foi a explicação que o Dunga apresentou depois do jogo, de que muitos jogadores do elenco sofreram uma virose antes do confronto contra o Paraguai. Se isso explicasse tudo, seria muito mais fácil. Mas eu diria que essa explicação é tão boa que o Paulo do Valle não está aqui porque ele está com virose. Está com virose. Ele foi mais digno do que os jogadores da seleção. Não veio, né? É o mesmo que os que sofreram a virose deveriam ter feito com a seleção. Ou nem não entrado em campo. Ele saiu de férias. Tá curtindo já as férias, olha aí, foi visitar o Luciano Huck, a Angélica e o Thiaguinho esse fim de semana. E também tem um outro assunto, outro ponto que eu queria bater, uma tecla que eu queria bater, que a gente merece o que está acontecendo. O torcedor brasileiro merece muito. Dá uma olhada no que aconteceu na chegada da seleção a São Paulo no retorno do Chile. Uma fila para tirar selfie com o Davi Luiz, que é o garoto propaganda da geração 7x1. 7x1, amigos, foi pouquíssimo depois dessa recepção que o Davi Luiz ganhou. E felizmente para os nossos olhos que gostam de futebol bem jogado, mas também de futebol raçudo, disputado, um dos casos que tem repercutido desde a última semana e atravessou esse fim de semana foi o exame de próstata que o Jara da seleção chilena fez no Cavani do Uruguai. Vocês devem ter visto, evidentemente, e ontem saiu a punição do Jara, 3 jogos de gancho, não vai defender a seleção do Chile na semifinal contra o Peru. Se o Chile passar para a final, também não joga a decisão e ainda vai ter mais um jogo nas eliminatórias para cumprir. Saiu caro essa brincadeira do Jara. Sem contar que ele está demitido, né? Ele foi demitido do clube dele lá na Alemanha por conta dessa atitude. A repercussão não foi das melhores para o volante chileno. E muito se falou aí pelas redes sociais que depois desse exame de próstata do Jara, o São Paulo estava se colocando à disposição do Chile para alguns amistosos. Mas eu acho que não, eu acho que a gente tem que parar a polêmica por aí. Porque o Rogério Ceni não aguenta mais tomar gol do Palmeiras. É o goleiro que mais sofreu gols na história da Allianz Parque, né? Foram 7 só nesse ano, 3-0 no Paulistão e ontem 4-0 pelo Brasileirão. E o Rogério, por ser essa figura tão emblemática, é o símbolo de uma geração, é ídolo, isso é incontestável, mas ele é a maior vidraça quando o São Paulo tem um tropeço, ainda mais para um rival. E você sabe que o Juan Carlos Osório, que é o técnico colombiano do São Paulo, tem uma técnica de contato, de relação com os jogadores por meio de bilhetes durante as partidas, no intervalo, e evidentemente que ele acabou sendo piada por isso também depois do jogo. Algumas dessas mensagens poderiam se encaixar no contexto da derrota do São Paulo, que foi atropelado, virou passeio ontem no Allianz Parque. Virou passeio essa goleada do Palmeiras. Outro clássico no Brasileirão também esse fim de semana, só que não rendeu o mesmo apelo de Palmeiras e São Paulo. Mas sabe o que tem que fazer, né? Presta atenção. Sabe ou não sabe? Sabe?
Vasco e Flamengo jogaram em Cuiabá e o Vasco da Gama finalmente venceu no Campeonato Brasileiro. Justo o clássico, né? Nossa senhora, pra lavar a alma. A maior goleada que pode existir em um clássico foi o placar feito pelo Vasco, 1-0. Não, 1-0. Ah, tá. Não, em clássico 1-0 é goleada, você concorda? Eu sei que você tá feliz com o 4-0, sonoro. O Riascos, você tá vendo aí, marcou o gol da vitória vascaína no clássico contra o Flamengo. 1-0, finalmente, hein? Deve ter rolado muito charuto lá em São Januário. Eurico Miranda feliz da vida com o retorno do Vasco ao caminho de vitórias. O respeito voltou. E o Galvão Bueno, não é, Gui? Tá chateado. Ficou chateado. Tá mais chateado do que a gente pela eliminação do Brasil na Copa América, porque a estadia dele no Chile também foi abreviada, né? Onde é que nós viemos parar aqui? Puerto de Talcahuano. Ó, se quiser perder as calças ou entrar pelo cano, venha para Talcahuano. Não, é muito legal aqui. A música. Aí, disco sala, só pra festejar. Olha lá. Olha o que ele fez! 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 Tem artilheiro musical também nessa edição do Sport Lab. Teve jogo ontem em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O Brasil de Pelotas, dono da casa, estava perdendo do Londrina, do Paraná, por 1-0 até os 42 do segundo tempo. Aí entrou em cena mais um dos nossos artilheiros musicais, o Leandrão. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Doce de leite da rodada, já que a gente não quer ficar só com chocolate, mas é o equivalente. Um cara que é um mito, uma referência, é a reserva moral do futebol brasileiro ainda em atividade, que é o Viola, é o atacante do Taboão da Serra. É o time da última divisão do Campeonato Paulista. Ex-participante da Fazenda da Record. Exatamente. Várias participações brilhantes também fora dos gramados com o Viola. Ele fez 2 gols e o Taboão da Serra ganhou do Ecos, que é um time da cidade de Suzano, por 5-0. Por isso, o doce de leite da rodada vai para o Taboão e especial para o Viola. Dessa forma a gente termina essa edição do Sport Lab, deixando o convite sempre, né, ao nosso torcedor. Galera, curta o canal, comente, participa do Facebook, das nossas discussões do Twitter. Nosso Twitter está cada vez mais quente. Tá bombando o Twitter. Então fica o convite aí e até a próxima. 2, 3 e... Felicidade é o fim de tarde olhando o mar, e a gravidade não te impede de voar longe de toda